Primeira coisa aqui, sistema majoritário. Sistema majoritário. Não há fidelidade partidária. Eu posso ser eleito presidente hoje e amanhã deixar o partido em que eu fui eleito e está resolvida a minha vida. Posso levar o mandato sem problema nenhum. Por uma questão muito simples. Lembra que eu expliquei para vocês mais cedo o quão importante é o partido no sistema proporcional? Que depende muito mais do partido receber um quantitativo mínimo de votos do que o camarada. Porque às vezes o camarada recebe um número expressivo de votos, mas o partido que ele está não alcança o quociente. Lembram disso? O que isso traz como consequência? Traz como consequência a seguinte situação. No sistema majoritário, a gente costuma dizer que o mandato pertence ao indivíduo. E ele pode levar para onde ele quiser. Por isso que quem é eleito pelo sistema majoritário, presidente, governador, prefeito e senador, pode sair de partido a qualquer tempo e não vai ter problema. Ele vai levar consigo. Né? No sistema proporcional, não. Por quê? Porque no sistema proporcional, o mandato não pertence ao indivíduo. O mandato pertence ao partido. Então, regra geral, se eu mudo de partido no curso do mandato, eu vou perder o meu mandato. Certo? Vamos deixar isso anotado aqui. Sistema majoritário. Não há fidelidade partidária. Não há fidelidade. Não há fidelidade partidária. Ok? Não há fidelidade partidária. Por isso que você vê aí. Foi o caso de Bolsonaro, né? Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL. Depois de um tempo, logo na pandemia de 2020, ele saiu do PSL, ficou um tempão sem partido, só se filiou ao outro partido político porque ele precisava estar afiliado para registrar a candidatura para 2022. Teve alguma discussão nesse sentido? Tem um senador muito conhecido lá no DF, Regufe. Regufe ficou, acho que, uns 5 anos sem partido político. Foi eleito lá em 2014 por um partido. Quando chegou mais ou menos em 2017, 2018, ele viu que não tinha condições, se desfiliou e ficou até o fim do mandato e não quis se candidatar, inclusive, né, em 2022. Então, para quem é eleito pelo sistema majoritário, não há fidelidade partidária. E no sistema proporcional, como é que isso aqui fica? Vamos para cá. Sistema proporcional. Como é que isso aqui fica no sistema proporcional? A gente tem que levar em consideração o seguinte: qual é a regra? Qual é a regra? Mudou de partido, perderá o mandato. Certo? Então, no sistema proporcional, a regra é: mudou de partido, a consequência é perder o mandato. Então, regra: mudou de partido, terá como consequência perder o mandato. Tá claro isso? Então, ó, pelo sistema proporcional, a regra ela é muito clara. Sistema proporcional, a regra é muito clara. Mudou de partido, a consequência é perder o mandato. Como toda boa regra, existem algumas exceções, certo? Então, há situações em que, excepcionalmente, é possível a mudança de partido no curso do mandato, mesmo você tendo sido eleito pelo sistema proporcional, e ainda assim você carregar consigo o mandato para a outra legenda. Quais são essas exceções aqui, tá? Então, regra e exceções. Vamos colocar aqui, ó. Exceções. Quais são as exceções aqui, tá? Você vai colocar assim, ó. Justa causa. Exceções. Veja como é que eu vou escrever para você deixar isso organizado no seu material, tá? Exceções. Eu vou puxar uma perninha para cá e vou colocar justa causa. Existência de justa causa. Veja, o texto constitucional, ele não diz o que é justa causa, certo? O que seria a tal da justa causa que poderia justificar, portanto, a mudança de partido no curso do mandato e você levar consigo para a nova legenda o mandato. O Código Eleitoral até traz uma definição do que é justa causa. Mas eu queria que você anotasse duas coisinhas aí, tá? Para você
poder colocar aqui o que é justa causa. Você vai botar duas perninhas aqui. Você coloca assim, ó, na primeira perninha você coloca assim, mudança de orientação programática, mudança de orientação programática, mudança de orientação programática ou ideológica, mudança de orientação programática ou ideológica do partido. Então, mudança de orientação programática ou ideológica do partido. Certo? Então, mudança de orientação programática ou ideológica do partido. Tá anotado isso aí? Então, imagina, tu tá lá na plataforma de candidatura, teu partido metendo louco num determinado candidato a presidente. Ah, isso é um ladrão, isso é um não sei o quê, isso é bababá, bababá. Aí tu é eleito, né? A bancada lá do teu partido. Aí quando começa o mandato, o partido diz, agora a gente é base, vamos apoiar fulano de tal. Aí você vai dizer, epa, houve mudança aqui. Não foi essa a plataforma sobre a qual a gente tinha registrado nossa candidatura, a gente tinha defendido junto ao povo o que a gente iria fazer. Não aceita esse negócio não, vamos mudar de partido aqui. Então, uma eventual mudança programática ou ideológica do partido pode configurar a justa causa, e aí você poderia sair do partido, ir para um outro e levar consigo o mandato. Tá claro isso? O que é que tu não entendeu? O que, especificamente? Certo, veja. Mudança de orientação programática ou ideológica. Todo candidato, quando ele vai lançar sua candidatura, ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de trabalho. E isso é vendido ao público, certo? Então, tu está aqui, ó. Você é candidato a deputada federal por um determinado partido e o partido tem um candidato A presidente da República. E o candidato B é o vencedor. Era exatamente o candidato que teu partido não estava defendendo, beleza? Quando começa o mandato, o teu partido começa a orientar os parlamentares a defenderem esse presidente que foi eleito, que você na candidatura estava criticando, chamando de ladrão, chamando disso, chamando daquilo. Então veja, na candidatura tu chamava de ladrão, no trabalho tá chamando de meu amor. Isso é uma mudança. Então isso pode justificar a saída do partido. Você diz assim, olha, não foi isso que a gente tinha trabalhado inicialmente. Não foi isso que a gente havia defendido. Não foi isso que a gente tinha prometido ao povo que a gente iria fazer. Esse candidato vencedor aí era o candidato de oposição, não era o candidato que a gente defendia. A plataforma dele é completamente diferente da ideia que a gente tem aqui de política. Então isso é uma mudança do seu partido que pode gerar naturalmente a sua mudança aqui para uma outra legenda. Tá certo, pessoal? Tranquilo? E a outra perninha você vai colocar assim, ó, grave perseguição pessoal. Grave perseguição pessoal ou individual. Você pode colocar do jeito que quiser, tá? Grave perseguição pessoal ou individual. Olha o MSN aí, ó. Grave perseguição pessoal ou individual. Antigo, pô. Época de escola. Época do colégio da polícia, 2000. Cadê o rapaz que é do colégio da polícia que estudou aqui? Vocês também foi? Pô, tá cheio de... Também, gente, Fernando, né? Tu é? Tá no terceiro ano, né? Que legal. Tu se formou em 2013, não foi? Foi tu que não lembrava, né? E tu se formou em que ano, guerreiro? Não é possível, porra. Arrego, porra. Não lembro, eu lembro. Eu me formei lá em 2008, porra. 2008. O nome da turma, a gente não teve formatura, não. Teve, não. Infelizmente, a gente não teve formatura. 2008. Não sei o que, menina. Deixa eu falar isso aí. Terminei o colégio, terceiro ano, 2008. O que, é que eu tava falando, que eu não lembro mais. Tá. Sim, grave perseguição individual pessoal. Eu não sei por que eu cheguei no colégio, pô. Não sei por quê. Grave perseguição individual pessoal. Veja, talvez o último caso que foi muito famoso aqui no Brasil sobre essa questão foi o caso que aconteceu com Tabata do Amaral. Tabata do Amaral, que atualmente é deputada federal pelo PSB lá em São Paulo. O que foi que aconteceu? A primeira eleição de Tabata foi em 2018 e ela foi eleita deputada federal pelo PDT.
certo? A primeira eleição dela para deputada federal foi em 2018 e ela foi eleita pelo PDT. O que aconteceu? Em 2019, o Brasil aprovou a reforma da Previdência. E na época, o PDT havia fechado questão, dizendo o seguinte: olha, nenhum parlamentar do PDT vai votar a favor da reforma da Previdência. Só que Tabata votou a favor. E qual foi o argumento dela? Ela disse o seguinte: olha, essa reforma aqui que a gente está votando não é a reforma que foi apresentada pelo governo. Na verdade, a gente melhorou bastante a reforma, inclusive propostas que eu apresentei, emendas que eu apresentei, foram acatadas. Então não faz sentido eu agora dizer que o trabalho é uma droga se eu mesmo contribuir para o melhoramento. Aí ela foi e fez o quê? Votou a favor da reforma da Previdência. Pronto. Depois que ela fez isso, na época, Ciro Gomes, o presidente do PDT, etc., o pessoal começou a trucidar Tabata do Amaral. Escreveram um artigo na Folha de São Paulo, criticando ela, dizendo que ela estava ferindo o legado de Brizola. Tiraram ela de posições de liderança do PDT. Ela foi suspensa de comissões, não sei o quê. Enfim, o que aconteceu? Grave perseguição individual a Tabata do Amaral. O que Tabata fez? Propôs uma ação na Justiça Eleitoral dizendo: há justa causa para eu sair e eu quero sair do partido, ir para uma nova legenda e levar comigo o mandato. Então, ela fez exatamente o que a exceção permitia, de comprovar a existência de uma grave perseguição individual, e aí ela foi para um outro partido, que no caso foi o PSB, inclusive o partido que ela se candidatou em 2022. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, o que seria justa causa, a gente pode ilustrar com essas duas situações. É só isso que é justa causa. Veja, o que a jurisprudência diz é que no caso concreto, outras situações podem configurar a justa causa. Mas o que está na lei são essas duas situações: mudança, né, de orientação programática e ideológica do partido, ou grave perseguição individual ou pessoal pode gerar a mudança, tá certo? Outra situação que eu queria que vocês tomassem muito cuidado, que é a seguinte: existe uma outra exceção para você poder mudar de partido sem gerar qualquer problema. Isso já acontecia na prática, viu? Isso já acontecia na prática, que era o seguinte: a anuência do partido. A anuência do partido, ou seja, concordância do partido, tá? Então, vou colocar aqui, ó, a anuência do partido. Anuência do partido. Certo? Como assim, Helder? A anuência do partido. Veja, você está lá, brigou com a liderança e diz: vamos embora daqui. Aí a liderança vai dizer: vai-te embora, desgraçado. Pronto, acabou-se. A anuência, a concordância do partido com a mudança, tá? Porque se o camarada... Porque, veja, no caso de Tabata, ela propôs uma ação. O partido teve que se defender, de dizer assim: ei, não tem grave perseguição, não. Se ela quiser sair, ela tem que deixar o mandato. Ela não vai levar, não. Então, sempre gera uma disputa essa história da justa causa. Não é assim, não. Simplesmente dizer: tem justa causa, vamos embora. Não é assim. Sempre há uma disputa. O partido tem uma tendência natural a dizer: não tem justa causa. Só que na prática acontecia muito isso, do partido dizer assim: não te quero mais aqui e vai embora. Certo? Então, se houver a anuência do partido com a mudança, você pode levar o mandato sem problema nenhum. Tá certo, pessoal? Tranquilo? Então, veja. Terceira hipótese aqui. Eu vou fazer a leitura do parágrafo 5º. A gente vai anotar aqui e eu vou explicar para vocês como é que funciona isso na prática, tá certo? Olha só o que diz. Oi. Todos quem? É o partido, a liderança do partido. O diretório, o presidente ou quem quer que seja. É quem representa o partido que pode concordar ou não com isso, tá certo? Se ele não concorda, a justiça é quem vai resolver. Se concorda, a justiça vai dizer: obrigado por poupar meu tempo. Certo? Isso é até bom para a justiça, se tem a anuência do partido. Vou explicar, certo? Vou fazer a leitura e vou explicar, porque o que eu vou ler agora no parágrafo 5º está conectado com o parágrafo 4º aqui, aliás, o parágrafo 3º que a gente anotou, certo? Vamos para cá. Ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3º, ou seja, aqueles dali, deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido,
não sendo essa filiação considerada para fim de distribuição dos recursos do fundo partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão, certo? Vê bem, imagine o seguinte, olha para cá, olha para cá. Imagine o seguinte, o que é que a gente acabou de ver aqui? Que para o partido hoje ter acesso a fundo partidário, a tempo de rádio e de televisão, ele vai ter que alternativamente ou ter recebido pelo menos 3% dos votos válidos na eleição para a Câmara, isso distribuído em pelo menos um terço das unidades da federação e em cada unidade ter tido pelo menos 2%, ou ter eleito aqui, ou conseguido eleger 15 deputados federais em pelo menos um terço dos estados da federação, beleza? Imagina o seguinte, que teu partido só elegeu tu, só foi tu eleito. Teu partido vai te lascar, porque ele não vai ter fundo partidário, nem vai ter acesso à rádio e televisão, beleza? Ou seja, vai prejudicar teu trabalho, tu não vai ter como expor, tu não vai ter dinheiro, tu não vai ter como investir, não vai fazer nada. Aí o que o parágrafo 5º está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que se não houver o cumprimento desses requisitos aqui, se o partido não for ter acesso a fundo partidário, a tempo de rádio e televisão, você pode eventualmente mudar de partido sem que isso gere qualquer problema. Por quê? Porque eu saio de um lugar que está caindo aos pedaços e vou para um lugar que está mais organizado. É como se eu estivesse trocando de casa. Eu saio de uma casa ruim, que está sem teto, está sem parede, está sem nada, saio de um terreno baldio e vou para uma casa que tenha estrutura para poder me dar fundo partidário, tempo de rádio e de televisão. Conseguiram compreender? Porque é lógico isso, viu, pessoal? Se o partido elegeu 2 deputados federais, os 2 deputados vão ter mandato, mas eles vão ser prejudicados na prática por causa de quê? Por causa da ausência de dinheiro, de tempo de rádio e televisão. Aí a Constituição diz, no parágrafo 5º, que isso daqui pode gerar mudança de partido sem implicar em perda, sem implicar perda, tá certo? Então, como é que a gente vai anotar isso daqui? A gente vai anotar assim, ó, para ficar claro nas nossas anotações, tá? Então, parágrafo 3º, é isso daqui, está no parágrafo 3º do artigo 17, ok? Então, parágrafo 3º aqui, ó, do artigo 17 da Constituição de 88. Como é que a gente vai anotar ali? E você vai ter que lembrar isso, tá? Mudança de partido, a gente vai anotar assim, ó, mudança de partido por descumprimento das regras do parágrafo 3º do artigo 17. Então, a gente vai colocar assim, e você tem que, nos seus estudos, na sua revisão, bater o olho nessa anotação e lembrar disso daqui. É uma forma, inclusive, de você forçar a sua mente na hora do estudo, tá? Então, vou colocar assim, ó, mudança de partido, mudança de partido, mudança de partido, por descumprimento da regra, por descumprimento da regra do artigo 17, parágrafo 3º. Ok? Então, escrevi exatamente aqui, ó. Primeira seção, existência de justa causa, grave perseguição ou mudança ideológica ou de orientação programática do partido. A anuência do partido ou mudança de partido por descumprimento da regra do artigo 17, parágrafo 3º. Então, se meu partido não cumpre isso daqui, para ter acesso a tempo de rádio, de televisão e a fundo partidário, para eu não ficar prejudicado, eu posso ir para um novo partido. E aí, lá naquele novo partido, eu vou ter, eventualmente, uma estrutura melhor. Tá certo, pessoal? Então, fidelidade partidária. Não se aplica ao sistema majoritário, mas se aplica aqui ao sistema proporcional, via de regra, havendo aqui essas exceções. Certo? Até aqui, alguma dúvida? Diga, Jamil. Boa pergunta. Boa pergunta. O que você vai fazer é o seguinte: você vai dizer assim, Justiça Eleitoral, estou numa casa caindo aos pedaços. Não cumpriram o artigo 17, parágrafo 3º, e estou indo para aquela casa bonitinha. Acabou-se. Você não vai pedir.
Ei, som. Voltou.